Então, na nossa aula de hoje, nós vamos começar falando sobre o esqueleto do membro superior, né? Uma aula assim, prática sobre o esqueleto do membro superior. Nós já comentamos um pouco sobre isso em outras aulas, né? Eu já comentei com vocês que o membro superior ele tem duas regiões. Então, quando a gente olha, por exemplo, para esse modelo virtual que eu estou projetando, o membro superior ele tem duas regiões. Ele tem uma região aqui em cima que a gente chama de ombro, né? Ombro. Ou você pode chamar isso aqui também, alguns livros em anatomia vão dizer que isso aqui é o cíngulo do membro superior. Cíngulo. É uma palavra que depois no português acabou dando origem a cinto. E o cinto serve para quê? Para prender alguma coisa. O cíngulo serve para fixar, para prender o membro superior ao tronco. Então, a região do cíngulo ou a região do ombro. Nessa região do cíngulo do membro superior, nós temos dois ossos. Aqui em cima nós temos o osso clavícula e aqui atrás o osso escápula. Tá? Então, nós vamos começar estudando por esses ossos. E vamos seguir o nosso roteiro. Então, o nosso roteiro ele começa aqui com a escápula. E ele traz aqui para a gente identificar as principais estruturas, aquelas estruturas mais salientes, mais evidentes, que a gente consegue identificar com mais facilidade numa escápula e que tem uma grande importância funcional para a escápula. Então, se a gente começar aqui no atlas fotográfico, ó, ele está mostrando a escápula, é o mesmo osso, só que são fotos tiradas em vistas diferentes, em lados diferentes da escápula. Então a gente consegue perceber aqui uma vista anterior. Então essa aqui é a face anterior da escápula. Então esse lado da escápula, tá, que está aparecendo aqui na imagem, é o lado que fica voltado para as costelas, é a face anterior. Essa outra face aqui é a face posterior, é a que fica voltada para a pele do dorso, tá? E essa aqui é a face lateral, é a que fica voltada para o húmero, para o osso do braço. Então vocês conseguem perceber que a escápula é um osso que tem um formato triangular, não é? É um osso plano, porque ela é bem achatada. A escápula, essa região aqui no meio dela é tão fina que se você olha ela contra a luz, você consegue perceber até uma certa transparência. A luz atravessa aqui de tão fina que é essa parte no centro da escápula, geralmente. Tá? Então vamos na sequência aqui. Ó. Primeira coisa que nós vamos identificar, a espinha da escápula. Tá? Então, espinha da escápula. O que é essa espinha da escápula? A espinha da escápula é essa saliência aqui, ó, que a gente percebe na face posterior da escápula. Então, isso aqui é a espinha da escápula. Aqui ela está até marcada com um alfinete, né? Então, isso aqui é a espinha da escápula. Ela começa aqui nessa borda, bem estreita, ela vem, e quando chega aqui em cima, ela fica mais larga, ela se dilata. E essa região da espinha da escápula mais dilatada, nós chamamos de acrômio. Então você tem aqui embaixo a espinha da escápula e aonde essa espinha se expande, nós chamamos de acrômio. Se nós observarmos isso aqui, nós vamos ter que dar um zoom. Deixa eu me entender aqui com esse modelo tridimensional. Isso. E aqui eu vou isolar só a escápula. Então eu isolei aqui só o osso escápula. Sem mostrar os outros ossos do esqueleto, né? Essa imagem aqui tridimensional, ela não é, obviamente, tão detalhada quanto a imagem aqui do atlas fotográfico. Mas a vantagem dessa imagem tridimensional é que você pode girar ela. Você pode ter, né, como o próprio nome diz, uma perspectiva mais tridimensional da coisa.
Tá? Então aqui fica fácil de perceber como que a escápula é realmente um osso plano, porque olha a espessura, é bastante reduzida, né, em relação ao comprimento do osso e a sua largura. Então é um osso plano. Aqui também, nessa imagem tridimensional, fica fácil da gente perceber aqui a espinha da escápula. Ó. A espinha da escápula e aonde essa espinha se dilata aqui em cima, formando o acrômio. E a espinha da escápula, ela vai dividir essa face posterior da escápula em duas regiões distintas. Tá? Essa região aqui em cima, ó, a gente vai chamar de fossa supraespinal. É uma depressão, chamada de fossa supraespinal. E essa fossa supraespinal, aqui fica alojado um músculo. E esse músculo acaba ganhando o mesmo nome da estrutura óssea. É o músculo supraespinal. Essa região aqui, abaixo da espinha da escápula, vocês conseguem perceber que é uma escavação? É uma depressão também. Se chama fossa infraespinal. Então, acima da espinha da escápula, eu tenho a fossa supraespinal. Abaixo da espinha da escápula, eu tenho a fossa infraespinal. Então, por exemplo, se lá na prova prática, tá? Se na prova prática eu colocar uma marca aqui, um número aqui, e eu pedir, né, você vai ter que colocar o nome dessa estrutura que eu estou indicando aqui. Vamos supor que eu coloque aqui o número 1. Então, lá na frente da questão número 1, eu estou pedindo o nome dessa região onde eu coloquei o número 1. Você vai ter que responder, então, de acordo com isso que a gente está estudando agora, de acordo com o que está no nosso roteiro aqui de aula prática. Então, como se chama essa região aqui? Fossa infraespinal. Se eu colocar aqui em cima, ó. Opa, deixa eu pintar aqui. Aqui é a fossa supraespinal. E assim por diante. Então, por isso é importante vocês estudarem esses roteiros de aula prática. Né? Eu quero... aqui é o ensino superior, aqui não é o ensino médio. No nível do ensino médio, basta que você saiba que esse osso se chama escápula. Se fosse uma aula de ensino médio, eu ficaria satisfeito e contente se você apenas soubesse que o nome desse osso é escápula. Não, que nós estamos no ensino superior, no curso de ciências biológicas. E a anatomia, a morfologia como um todo, é um dos principais ramos da área das ciências biológicas. É um dos ramos mais antigos da biologia. Então vocês têm que saber além disso, não é? Então vocês têm que saber os nomes das principais estruturas e das principais regiões do osso escápula. Vocês têm que saber que essa saliência se chama espinha da escápula e que essa região aqui em cima se chama acrômio. Que essa depressão abaixo da espinha da escápula é a fossa infraespinal. E essa depressão acima da espinha da escápula é a fossa supraespinal. Tá bom? E uma outra coisa que é importante que vocês reparem é como se escreve isso, né? Ó, supraespinal, infraespinal. Bom? É importante levar isso em consideração. Vamos lá. A outra face da escápula, aquela face que está voltada para as costelas, a face anterior, se vocês repararem, ela tem uma escavação também. Ó. É uma escavação bem grande, né? E bem rasa. Se a gente for olhar aqui no atlas fotográfico, a gente percebe aqui ó, como tem uma escavação. Tá? Essa escavação, aqui nessa face que está voltada para as costelas, a gente chama isso aqui tudo de fossa subescapular. Fossa subescapular. Então, essa região toda aqui a gente chama de fossa subescapular. E outras duas estruturas que são bem importantes. Ó. Essa região bem lisa aqui, que vai articular com o osso húmero e vai formar
a articulação do ombro, então essa região se chama fossa glenoidal. Toda essa depressão aqui se chama fossa glenoidal. E já essa saliência que está acima da fossa glenoidal, parece um dedo, não é? Isso aqui se chama processo coracoide. Processo coracoide. Oide vem do grego, quer dizer, em forma de. Coracos é corvo, né? O gênero dos corvos. Então, coracoide. Quem deu um nome para isso aqui, lá na Grécia Antiga, achou que isso aqui tinha um formato parecido com o bico de um corvo. Né? Então, o fato da anatomia ser uma ciência muito antiga, que foi feita por pessoas diferentes, em épocas diferentes da história, em lugares diferentes do mundo, faz com que hoje a gente tenha tudo isso, né? Toda essa história, essa nomenclatura diferenciada da anatomia. Né? O que muitas vezes a gente sabe que complica, dificulta para quem está aprendendo pela primeira vez. Mas é assim e é assim que a gente tem que ensinar e tem que aprender, tá bom? Então vamos revisar rapidamente aqui. Então esse osso é o osso escápula e nós estamos identificando nesse osso, primeiro, a espinha da escápula, essa região que eu estou indicando com o mouse. Depois aqui em cima, o acrômio da escápula. Essa região aqui em cima, a fossa supraespinal. Abaixo da espinha da escápula, a fossa infraespinal. Nessa outra face, nós temos aqui a fossa subescapular. Girando o osso, nós vamos ter aqui a cavidade glenoidal e acima dela o processo coracoide. Tá? O processo coracoide. Vamos retomar aqui todos os ossos, né? O outro osso que a gente tem aqui no símbolo do membro superior, como eu falei para vocês, é o osso clavícula. Então vamos isolar a clavícula para a gente poder estudar ela com mais tranquilidade. A clavícula é um osso que tem um formato de S. Vocês conseguem perceber? Aqui a gente está olhando para a clavícula por cima, é uma vista superior do osso. Fica bem claro como ela tem um formato de letra S, tá? E aí a clavícula ela vai ter duas extremidades. Ela tem uma extremidade aqui mais achatada, tá? Que nós chamamos de extremidade acromial da clavícula. Extremidade acromial. Por que extremidade acromial? Porque essa extremidade vai se articular com quem? Com o acrômio da escápula. Né? E aí vai formar uma articulação aqui, a articulação acrômio-clavicular. A clavícula tem uma outra extremidade que a gente percebe aqui que é bem mais grossa, bem mais volumosa, que nós chamamos de extremidade external. Por que ela se chama extremidade external? Porque ela vai se articular com o osso externo e vai formar uma articulação aqui. A articulação externo-clavicular. E essa região aqui entre as duas extremidades nós chamamos de corpo da clavícula. Então a clavícula tem duas extremidades. A extremidade acromial, que é essa mais achatada, e a extremidade external. E entre essas duas extremidades, nós temos o corpo da clavícula. Então, se vocês acompanharem lá pelo roteiro, é só isso que está no nosso roteiro. Tem outras estruturas na clavícula? Tem. Mas essas, né, por enquanto, é aquilo que a gente está pedindo, aquilo que é o importante por enquanto. Ok? A gente desfaz aqui, voltamos a ter o membro todo. Com essa vista do membro como um todo, nós podemos... Opa! Deixa só eu... aproximar um pouco. É o que dá mais trabalho, né? Vocês percebem as articulações, ó? Então aqui nós temos a articulação acrômio-clavicular, entre o acrômio da escápula e a extremidade acromial da clavícula.
Deixa eu girar para o outro lado. E aqui embaixo nós temos a articulação do ombro. A articulação entre a clavícula e o húmero, né? Entre essa região do húmero, que é a cabeça do húmero, e a cavidade glenoidal da escápula. Então agora nós falamos um pouco dos ossos que formam o símbolo do membro superior. Tá? Vamos falar agora sobre o osso do braço, o húmero. Então vamos isolar o húmero, mostrar só o húmero aqui. Deixa eu dar um pouco mais de zoom. É ruim que você dá um pouquinho de zoom, né? Ele é exagerado esse zoom. Então se a gente volta aqui para o atlas fotográfico, a gente consegue perceber o seguinte. Deixa eu passar um pouco. Isso. Aqui ele está mostrando o osso húmero. O osso húmero, como vocês conseguem perceber nessa imagem e também no modelo virtual, o osso húmero é um osso longo. E como todos os ossos longos, ele tem 3 porções. Ele tem 2 extremidades, que são as suas epífises. E entre as epífises ele tem a sua diáfise, que também você pode chamar de corpo. Então, o osso húmero tem uma epífise proximal, uma epífise distal, e entre essas 2 epífises, ele vai ter a sua diáfise ou o seu corpo. Tá? Então vamos seguir o nosso roteiro. Nós vamos começar estudando as estruturas da epífise proximal do osso húmero. E lá na epífise proximal do osso húmero, a primeira estrutura que vai nos chamar a atenção, ó, aqui é um zoom. Essa imagem é um zoom, é uma ampliação da epífise proximal do húmero. Essas 2 imagens aqui, ó, são da epífise proximal, enquanto que as outras 2 imagens são da epífise distal. Então a primeira coisa que chama a atenção na epífise proximal do húmero é essa região arredondada e bem lisa. Essa região é a cabeça do húmero. Aqui tem uma outra visão da cabeça do húmero. Então, nesse modelo virtual, é essa região aqui, ó, a cabeça do húmero. Essa cabeça do húmero, ela vai fazer o quê? Ela vai servir para articular com a escápula, formando a articulação do ombro, tá? Cabeça do húmero. E aqui, do lado da cabeça do húmero, nós percebemos 2 saliências, ó. Deixa eu girar ele aqui um pouco. Vocês conseguem perceber que tem 2 saliências. Tem uma saliência maior e uma outra saliência menor. Essas saliências são os tubérculos do húmero, né? O tubérculo maior e o tubérculo menor. Qual que é qual? Bem, o que é esse aqui, ó, né? Como ele tem um volume maior, é o tubérculo maior, e o outro é o tubérculo menor. Tá? Então, voltando aqui no atlas fotográfico, a gente consegue perceber isso também. Ó. O tubérculo maior do húmero e o tubérculo menor. Tubérculo maior e tubérculo menor. Então, essas são as estruturas importantes aqui na epífise proximal do húmero. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Não, ó, isso. Aqui, deixa eu voltar aqui, para você ter uma visão mais ampla. Tá vendo? Ó? Então, a cabeça fica voltada lá para a escápula. Deixa só eu voltar aqui. Ó, se você puder observar, na câmera eu estou mostrando, tá? Estou mostrando no meu corpo aqui na câmera. Então, a gente tem o húmero aqui. Quando você apalpa o teu ombro, tá? Quando você apalpa aqui em cima no ombro, onde eu estou apalpando na câmera, o que eu estou sentindo aqui é da escápula. É o acrômio da escápula. É isso que eu estou conseguindo perceber. Eu estou apalpando o acrômio da escápula. Quando você apalpa nessa região aqui, ó, você está sentindo aquele tubérculo maior do húmero. Ele fica bem aqui na lateral. Ele fica embaixo dessa musculatura que a gente tem aqui no ombro. O tubérculo menor, ele fica mais aqui na frente. Ó. Você tem que apalpar por aqui para você sentir ele lá embaixo.
Ok? Entendi, tá. Então o menor fica mais perto da axila. E o maior Isso, ele fica mais na frente, mais voltado para frente. E o maior mais para lateral. Entendi. Obrigado. Tá? Essa posição que ele está aqui, deixa eu girar um pouquinho mais. Vamos ver se ele me permite girar um pouco mais. Não. Eu tenho um outro modelo que tem o esqueleto completo. Deixa eu mostrar. Talvez fique mais fácil a gente... Ele está abrindo aqui. Ele demora um pouquinho porque o esqueleto completo, né, como tem uma quantidade muito maior de estruturas, demora um pouco mais para carregar aqui. E onde eu estou aqui, a internet não é das mais velozes. Mas depois que ele carrega, é tranquilo. Vê? Isso, está carregando. Seria legal ter isso aqui com aqueles óculos de realidade virtual, né? Isso. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Porque tendo o esqueleto completo, a gente tem mais referência, né? Fica mais fácil de você perceber. Deixa eu mudar aqui. Ó, você consegue perceber agora, deixa eu virar, como é que a escápula fica? Ó. Então a escápula está aqui, olha a espinha da escápula que eu estava comentando. Né? A espinha da escápula é o que a gente consegue apalpar. Quando você apalpa aqui atrás do teu ombro, ó, como eu estou mostrando na câmera, isso que eu estou apalpando aqui é a espinha da escápula. Ela vem até que aqui em cima ela forma o acrômio. E aqui embaixo do acrômio eu tenho a articulação do ombro. Tá? Aí girando aqui a gente consegue perceber. Ó. Aqui está o tórax, né? A parede do tórax. Aqui em cima a clavícula se articulando aqui na lateral com a escápula e aqui na outra extremidade com o osso externo. Aqui o osso húmero, né? E a gente percebe aqui, ó, na epífise proximal do húmero, a cabeça do húmero articulando com a escápula e aqui os dois tubérculos, ó. Você percebe como o tubérculo maior ele fica bem na lateral aqui, enquanto que o tubérculo menor ele fica mais voltado para frente? Então eu acho que com esse modelo fica mais fácil, porque ele dá uma referência maior, né? Como você tem aqui o tórax, você consegue ter uma ideia maior de aonde isso fica localizado no corpo, tá? Se tiverem dúvida, pessoal, não tem problema, podem interromper e perguntar, tá? Sem problemas. Então nós vimos lá, na epífise proximal do osso húmero, né? A epífise dele que fica próximo ali mais perto do ombro, né? Nós vimos que nós vamos ter então. Eu sempre esqueço aqui. Isso. Nós vamos ter aqui na epífise proximal. Deixa eu isolar o osso. Vou deletar as outras partes. Né? Vou esconder as outras partes. Os outros ossos. Vou deixar só o húmero. Para a gente poder perceber. Ó. Na epífise proximal do osso húmero, nós vamos ter então a cabeça e os tubérculos. Depois nós temos o corpo do húmero, que é bem cilíndrico, né? E na epífise distal do osso húmero,
na sua epífise distal, que vai participar da formação da articulação do cotovelo, nós vamos ter algumas estruturas que vão nos chamar a atenção. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Na epífise distal, chama a atenção essa região que parece um carretel. Ó. Parece um carretel de linha. Né? Essa região nós dividimos em duas partes. Tem essa região mais arredondada, né? Que se chama capítulo, e tem essa outra região bem com cara de carretel mesmo, que se chama tróclea. Aqui embaixo a mesma coisa, ó, o capítulo e essa outra região, a tróclea. Para que servem esse capítulo e essa tróclea? O capítulo é onde vai se articular o osso rádio. E a tróclea é onde vai se articular o osso ulna. Então, se a gente for perceber isso nesse modelo, é só a gente voltar com os outros ossos aqui. Deixa eu dar um zoom. Olha lá. Ó. Essa região aqui é onde articula o osso rádio, é o capítulo. Já essa região que é onde articula o osso ulna é a tróclea. Tá? Então, tróclea e capítulo. E nós conseguimos perceber esse capítulo e essa tróclea quando a gente olha assim, de frente, na face anterior desse osso. Na parte de trás, na face posterior desse osso, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se a gente fizer assim, ó, a gente girar o osso, tá? Deixa eu girar ele para a gente olhar por trás. Isso. Aí eu dou um zoom. Fugiu. Vou pegar ele aqui. Isso. Ó. Reparem que a ulna, ela encaixa numa depressão aqui atrás no úmero. Ó. Essa depressão aqui atrás, nessa região aqui, ó, essa pequena depressão, tá? É chamada de fossa do olecrano. Fossa do olecrano. É isso que está pedindo aqui, ó. A fossa do olecrano. Tá? Vamos ver se ele tem uma imagem bonita aqui da fossa do olecrano. Deixa eu botar. Infelizmente a minha internet aqui não está ajudando hoje. Mas tudo bem. Isso. Olha lá. Então aqui você está vendo o húmero de frente, né? Então dá para perceber aqui embaixo, ó, capítulo. Deixa eu ver se isso aqui vai. Dá para perceber aqui embaixo o capítulo e a tróclea. Essa imagem no meio é uma vista posterior, é olhando o húmero por trás. Aí a gente percebe uma depressão grande, chamada de fossa do olecrano. Já vocês vão entender o porquê que isso se chama fossa do olecrano. Na sequência aqui no roteiro, nós temos os outros, os ossos agora do antebraço, né? O osso rádio e o osso ulna. São dois ossos longos também que nós temos no nosso antebraço. Isso. Então, no antebraço nós temos dois ossos. O osso ulna e o osso rádio. Tá? O rádio é esse que fica aqui mais na lateral, né? Na parte lateral do antebraço, vamos dizer assim. E a ulna
na parte medial do antebraço, a gente diz. Okay? Vamos falar primeiro do osso rádio. É um osso longo, né? Sempre é mais fácil estudar os ossos longos do que os outros ossos. Então, o osso rádio. Como ele é um osso longo, ele também vai ter duas extremidades, duas epífises. Uma epífise proximal, aqui em cima, e uma epífise distal, aqui embaixo. Só eu ajustar ele. A epífise proximal e a epífise distal. A epífise proximal do osso rádio, ela é bem cilíndrica, né? Ela tem um formato bem cilíndrico. E essa epífise proximal do osso rádio é o que a gente vai chamar de cabeça do rádio, tá? Deixa eu ver se a gente tem uma imagem fotográfica disso para facilitar. Aqui ele está mostrando a una, vamos pegar o osso rádio. Isso, ó. Está mostrando aqui o osso rádio, tá? Então, essa região aqui, a epífise proximal, é o que a gente chama de cabeça do osso rádio. E essa cabeça do osso rádio, aqui em cima dela, deixa eu ver se eu consigo girar ele aqui. Isso, ó. A vantagem do modelo tridimensional, né? Vocês conseguem perceber que tem uma pequena depressão em cima da cabeça do osso rádio. Tá? Essa depressão é chamada de fóvea articular. Por quê? Porque ela vai se articular com aquela saliência arredondada que é o capítulo lá do úmero. Tá? Então, a fóvea articular fica sobre a cabeça do osso rádio. Então vamos seguindo o roteiro lá. Ó. Cabeça do rádio, a fóvea. O que é o corpo do rádio? O corpo é toda essa parte aqui, ó, corresponde à diáfise. É um outro nome para diáfise do rádio, é falar o corpo, né? Corpo do osso rádio. E aqui no corpo do rádio, bem no começo, logo abaixo da cabeça aqui, né, bem no comecinho do corpo do osso rádio, próximo da cabeça, tem essa saliência que chama, né, a nossa atenção. Essa saliência é chamada de tuberosidade do rádio. Tá? Ó, tuberosidade do rádio. Dá para perceber aqui também, girando ele um pouco. Deixa eu parar de... Ele está girando no outro sentido. A gente consegue sentir a tuberosidade do rádio? Não dá para a gente apalpar nela, porque aqui no antebraço é difícil de apalpar, porque o músculo bíceps braquial, esse tendão que o bíceps braquial forma aqui, vai se inserir nessa tuberosidade do rádio. Né? Então, se você forçar assim um pouco o bíceps, você vai sentir o tendão do bíceps. E se você for acompanhando o tendão do bíceps, ele vai até lá nessa tuberosidade. Mas você não vai conseguir apalpar a tuberosidade porque ela está envolvida ali pelo tendão do bíceps braquial. Ali é a inserção, né, do bíceps braquial. Entendi. Obrigado. Nada. Ó, é essa região aqui, ó. A outra extremidade do osso rádio, a sua epífise distal, ela vai articular aqui com os ossos já da altura do punho, né? Então essa é a epífise distal. Nessa epífise distal, nós vamos perceber aqui, eu pedi uma estrutura só, que é essa, deixa eu mostrar aqui um pouco, ó, essa pontinha aqui, essa região mais saliente, que é chamada de processo estiloide do rádio, ó, aqui embaixo, ó, processo estiloide do rádio. Aqui no modelo é essa região. Esse processo estiloide do rádio é o que você consegue apalpar aqui, ó, eu estou mostrando na câmera,
Tá? Então você tem aqui o polegar, você vai descendo aqui embaixo, no antebraço, não na mão. Isso aqui é o processo estiloide do rádio. Então é bem fácil de apalpar esse processo estiloide do rádio. Vamos voltar aqui os outros ossos para a gente falar da ulna. Então, como eu disse, lá no antebraço a gente tem o rádio e tem a ulna. A ulna também é um osso longo, o que facilita bastante também a nossa vida. Deixa eu ver se dá para posicionar melhor. Pegar aqui o osso ulna, isolar esse osso. Isso. A ulna, os livros vão dizer assim, que é um osso que parece uma chave de boca. Estão vendo como é que a epífise proximal da ulna parece mesmo uma chave de boca? Não é? Por que ela tem essa escavação aqui, ó, na sua epífise proximal? Porque isso aqui vai articular onde? Vai articular lá na tróclea do úmero. Né? Essa escavação se chama incisura troclear. E ela vai articular com o úmero. Então, na epífise proximal da ulna, nós temos uma escavação chamada de incisura troclear. Essa região acima da incisura troclear se chama olécrano. Tá? Quando você apalpa aqui bem no cotovelo, ó, quando a gente bate isso aqui, dói bastante. Isso aqui que você está apalpando aqui é o olécrano da ulna. E esse olécrano da ulna, quando você estende a articulação do cotovelo, ele vai se articular onde? Vai se articular lá naquela fossa do olécrano do úmero. Por isso que lá no úmero se chama fossa do olécrano, porque se articula com o olécrano da ulna. Então, a gente tem a incisura troclear, acima dela o olécrano, e essa região aqui embaixo, ó, tá? Se chama processo coronoide. Aqui, ó. Então, olécrano e o processo coronoide, e entre eles a gente tem a incisura troclear. Se a gente observar isso aqui no atlas fotográfico, dá para identificar aqui também, ó. Lá em cima o olécrano, aqui embaixo, ó, o processo coronoide e entre os dois a incisura troclear. Repara que aqui ele traz coronoide com acento agudo, tá? Porque aqui não está ainda com a nova ortografia. Na nova ortografia, esses ditongos abertos, eles perderam o acento. Então, coronoide, espermatozoide, essas palavras não têm mais esse acento. Então, tem que perceber isso, tá? Para fazer a grafia certa da palavra. Depois, nós vamos ter o corpo da ulna, que vai equivaler à sua diáfise, né? O corpo do osso ulna. E na outra extremidade, na epífise distal da ulna, só eu posicionar aqui, nós vamos ter uma saliência também, pontiaguda, aqui embaixo, ó, essa pontinha aqui, que recebe o nome também de processo estiloide. Né? Então o rádio tem o seu processo estiloide, a ulna também tem o seu processo estiloide, que no atlas fotográfico ele também vai mostrar como a ulna tem também aqui o seu processo estiloide. Aí na câmera eu estou mostrando, ó, o processo estiloide do rádio é esse que você consegue apalpar aqui, né, do lado do polegar. O processo estiloide da ulna é esse que você vai conseguir apalpar no teu antebraço aqui, ó, no lado do dedo mínimo aqui, tá? Isso aqui, ó, né, essa saliência que você sente aqui é o processo estiloide da ulna. E uma outra coisa interessante para a gente perceber, né, o atlas fotográfico aqui, ele coloca o rádio e a ulna lado a lado. Deixa ele voltar aqui, vamos ver.
Cadê? Por que ele não quer voltar? Isso. Ele coloca o rádio e a una lado a lado. E a gente consegue perceber aqui também, ó, os processos estiloides. Ó, o processo estiloide da una, processo estiloide do rádio, né? Aqui, e a gente percebe como é que o rádio e a una se articulam entre si. Então, aqui em cima e aqui embaixo formam articulações sinoviais. Aqui vai formar uma articulação que a gente chama de articulação rádio-ulnar proximal e aqui rádio-ulnar distal. São articulações sinoviais. Essas articulações vão permitir os movimentos de supinação e pronação. E aqui no meio, entre o corpo do rádio e o corpo da una, esse espaço é preenchido por uma membrana óssea e vai formar uma outra articulação aqui, né? Vai formar uma sindesmose, que é a sindesmose rádio-ulnar. Se a gente for seguir com o nosso roteiro, agora nós chegamos lá no esqueleto da mão. Tá? No esqueleto da mão. E nós vamos identificar agora primeiro, né? Na altura da mão, tá mais fácil. Deixa eu pegar aqui. Na altura da mão, nós temos 3 regiões, tá? Então nós temos aqui, ó, essa região onde nós temos 8 pequenos ossinhos, tá? Essa é a região do carpo, tá? E esses ossinhos que nós temos aqui são os ossos carpais. Depois, aqui no meio, na altura da palma da mão, nós vamos ter 5 ossos que nós chamamos de ossos metacarpais. E depois, nos dedos, o esqueleto dos dedos vai ser formado pelas falanges. Tá? Então nós temos os ossos do carpo, os metacarpais e nos dedos as falanges. Vamos lá ver o nome desses ossos aqui na altura do carpo. Então no carpo, pessoal, nós temos 8 ossos bem pequenos. E esses ossos estão dispostos em 2 fileiras, com 4 ossos em cada fileira. Então repara, ó, aqui está mostrando vista palmar e aqui vista dorsal. O que isso quer dizer? Quer dizer que nessa imagem aqui você está olhando para a palma da mão. E na outra imagem você estaria olhando para o dorso da mão. Então a mão tem uma palma e tem um dorso. Tá? Aqui no caso é uma mão direita, tá? É a mão do lado direito que ele está mostrando. Se a gente for acompanhar aqui pelo roteiro, eu coloquei aqui os 8 ossos do carpo. E eu coloquei eles numa sequência, tá? Não está aleatório. Então, os 4 da primeira fileira estão aqui primeiro. E os 4 da segunda fileira na sequência. Então, a gente tem aqui, ó, na primeira fileira, começando aqui da altura, né, da direção do polegar em direção ao dedo mínimo. Então, aqui a gente vai ter o osso, ó, escafoide, essa palavra também não tem mais acento em português, tá? Escafoide, depois semilunar, esse aqui, depois o osso piramidal, né? Piramidal, e em cima dele o pisiforme. Aqui não dá para dar um zoom, né? É uma pena. Mas a gente tem aqui, ó, eu acho que eles trocaram aqui, tá? Isso aqui tá trocado, porque o pisiforme... Ah, não, dá para entender o que eles fizeram aqui, ó. O piramidal fica aqui embaixo, ele é maior. O osso pisiforme é um osso muito pequeno. Muito pequeno. É um osso do tamanho de uma ervilha. E o que eles fizeram? Eles... tá vendo que tem esse vermelhinho? Isso aqui é um arame, né? Então, com um arame, eles prenderam o osso pisiforme no piramidal. Então, vamos retomar a primeira linha aqui, né? A primeira fileira de ossos do carpo. Escafoide, esse bem grandão aqui, né? Escafoide, semilunar, né? Piramidal, e esse que fica em cima do piramidal aqui, o pisiforme. Se a gente for ver isso
aqui no modelo virtual, como é que a gente faz para identificar isso no modelo virtual? Deixa só eu posicionar ele aqui. Esse modelo dá um pouco de trabalho para a gente conseguir posicionar ele às vezes. E a pressa, né? Sempre como inimiga da perfeição, né? Deixa eu girar um pouco mais. Isso. Ok. Trazer para perto. E tentar dar um zoom sem estourar. Tem que ter paciência, não tem jeito. Isso, ó. Então nós temos aqui a mão, o esqueleto da mão, tá? Aqui é o osso rádio, tá? Aqui é o osso ulna. Essa articulação que se forma entre o rádio aqui e os ossos do carpo, a gente chama de articulação radiocarpal. Articulação radiocarpal. Ou articulação do punho, alguns vão dizer. No carpo, então, nós temos 8 ossos, bem pequenos, dispostos em 2 fileiras. 4 ossos em cada fileira, em cada uma dessas fileiras. Na primeira fileira, então, sempre considerando, indo da altura aqui do polegar, né, do lado do polegar, em direção ao lado do dedo mínimo, nós vamos ter o seguinte. Lá, ó, o osso escafoide, no meio aqui, ó, semilunar, não é? Depois aqui, ó, piramidal, né? Piramidal em português, e em cima dele o pisiforme, esse pequenininho. Na segunda fileira, nós vamos ter outros 4 ossos, tá? 4 ossos. Segue a mesma sequência que está aqui, ó. Os outros próximos 4 ossos. Então, seguindo também da direção do polegar em direção ao dedo mínimo. Osso trapézio, trapezoide, né? Depois osso capitato e depois aqui o osso amato. Vamos retomar? Trapézio, trapezoide, capitato e amato. Vamos voltar para a primeira fileira lá. Então, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Primeira fileira. Segunda fileira, trapézio, trapezoide, capitato e amato. Se a gente for ver isso lá no atlas fotográfico, nós já vimos aqui a primeira fileira, do polegar em direção ao dedo mínimo. Escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Na segunda fileira aqui, ó, trapézio, trapezoide, capitato e amato. Depois, os ossos, os metacarpais, nós chamamos eles por nomes, por números, tá? Então, esse que fica na altura do polegar, nós dizemos que é o primeiro metacarpal, ó. O primeiro metacarpal. Geralmente a gente usa número romano. E aí vai em direção ao dedo mínimo, seguindo a numeração. Então, primeiro metacarpal,
segundo metacarpal, terceiro metacarpal, quarto metacarpal e aqui o quinto metacarpal. E nos dedos nós temos as falanges. O polegar só tem duas falanges. Nós chamamos de falange proximal e falange distal. Os outros dedos têm três falanges. Nós chamamos de falange proximal, falange média e falange distal. Tá? Então esse é o nosso roteiro de ossos do membro superior. Ok? Então é dessa forma que a gente tem que estudar, tá? Pegando essas ferramentas e voltando. É claro que numa situação normal, nós estaríamos no laboratório e estudando com modelos físicos, não modelos virtuais. E realmente, trabalhar com esse assunto com modelos físicos é muito mais fácil do que com modelos virtuais. Tá? Mas, né, dada a situação que nós estamos, é o que nós temos para hoje. E é assim que a gente vai ter que trabalhar, pessoal. Tentar tirar o melhor disso, tá bom? Vamos dar sequência para a gente encerrar e ter aulas aqui, vídeo-aulas de todos os roteiros de sistema esquelético. Vamos trabalhar esse roteiro de membro inferior, tá? É bem mais simples, eu acho, e mais rápido também. Então eu vou fechar esse modelo de membro superior e vou chamar a atenção de vocês aqui para esse modelo com membro inferior. Então, no membro inferior, pessoal, nós também temos regiões. Nós temos a região do cíngulo do membro inferior, que é a região que conecta o membro inferior ao tronco. Tá? Nessa região, nós temos um osso só, o osso do quadril. Tá? Depois a gente vai ter a região da coxa, onde a gente vai ter o osso fêmur. Aqui no joelho a gente tem a patela, na perna, dois ossos, a tíbia e a fíbula, e depois a gente tem o esqueleto do pé. Então vamos seguir o nosso roteiro de aula prática. O nosso roteiro de aula prática, ele começa lá com o osso do quadril, tá? O osso do quadril. Então, aqui nesse atlas fotográfico, eles estão chamando a atenção de uma coisa que a gente comenta numa outra aula, né? Que é o fato de que nós temos dois ossos do quadril, direito e esquerdo, e que esses ossos do quadril, posteriormente, eles se articulam com o osso sacro, né? Que faz parte da coluna vertebral. E anteriormente, os ossos do quadril se articulam entre si. Então eu tenho um osso do quadril aqui, um outro osso do quadril. Anteriormente, ou seja, aqui na frente, eles se articulam entre si. E posteriormente, eles se articulam com o osso sacro, que é da coluna vertebral. Então, qual que é a função disso, né? A coluna vertebral, ela recebe e sustenta o peso da cabeça, do pescoço, do tronco, dos membros superiores. Agora, através dessa articulação do osso sacro com os ossos do quadril, tá? Toda essa carga de peso que está sobre a coluna vertebral é transferida para o membro inferior. Tá? Essas articulações são chamadas de articulações sacroiliacas. São as articulações entre o osso sacro e os ossos do quadril. E serve para transferir, então, a carga de peso que está sobre a coluna para os ossos do quadril. Aqui, anteriormente, né, como eu disse, os ossos do quadril eles se articulam entre si e vão formar uma articulação chamada de sínfise púbica. Porque aqui, entre esses dois ossos, tem um disco de cartilagem. Então, forma uma sínfise aqui, sínfise púbica. Então, o conjunto desses ossos, dos dois ossos do quadril, mais o osso sacro, mais o osso cóccix, né, que se articula com o sacro lá no finalzinho da coluna vertebral, formam uma estrutura, parece um anel ósseo, né? Parece um anel ósseo.
Isso aqui a gente vai chamar de pelve óssea. Pelve óssea, ou esqueleto da pelve. Tá? E essa pelve óssea, ela vai delimitar uma cavidade, um espaço aqui dentro. E esse espaço é chamado de cavidade pélvica. E dentro dessa cavidade pélvica vão estar alojados os órgãos pélvicos. Mas que órgãos pélvicos são esses? Bem, aqui dentro você vai ter o final do intestino grosso, você vai ter a bexiga urinária, nas mulheres você vai ter o útero, as tubas uterinas, os ovários, a vagina. Nos homens você vai ter a próstata, as glândulas seminais. São órgãos que estão alojados aqui, protegidos por esse anel ósseo, tá? Formado pelos ossos do quadril, osso sacro e osso cóccix. Aqui está mostrando um osso do quadril só, tá? Um osso do quadril. Aqui uma outra vista do osso do quadril. Aqui já é o osso fêmur. Então, pessoal, o osso do quadril, ele tem uma coisa bastante interessante. Deixa eu isolar o osso do quadril aqui nessa... Eu não acredito que ele não deixa isolar o osso do quadril, mas tudo bem. Não tem problema. O osso do quadril, como eu disse, no esqueleto, né, no esqueleto do adulto, nós contamos ele como um osso só. Tá? Osso do quadril. Só que esse osso ele tem uma origem embriológica muito interessante. Ele é um osso que ele surge a partir de 3 ossos. Então, inicialmente, são 3 ossos que são separados por cartilagens. Mas essas cartilagens vão sendo ossificadas e esses 3 ossos se soldam e formam uma peça só. Então, isso já durante a adolescência, essas 3 partes já estão completamente soldadas e já formam um osso só, que a gente chama de osso do quadril. Mas então nós temos aqui ó, a parte superior, essa parte de cima, né, é o que se chama de osso íleo. Ó. Por isso que está chamado aqui, ó, íleo. Então a gente tem aqui o íleo. A parte inferior é o que a gente chama de isquio. E a parte inferior e anterior é o que a gente chama de pubis. Então isso aqui são 3 ossos inicialmente. O osso pubis, o osso isquio e o osso íleo. Só que eles acabam se soldando e formando uma peça só que nós chamamos de osso do quadril. Tá bom? Aqui no nosso roteiro, ele começa chamando a atenção para 2 estruturas do osso do quadril. Primeiro é o acetábulo. O que é o acetábulo? O acetábulo é essa cavidade, ó. Essa cavidade que a gente tem aqui no osso do quadril, aonde vai se articular o osso fêmur, para formar a articulação do quadril. Então, se eu girar ele aqui, vocês percebem aonde o osso do quadril está encaixando? Aonde o osso fêmur está encaixando ali no osso do quadril? Então essa depressão aqui se chama acetábulo. É isso que está sendo mostrado aqui. Ó. Então a cabeça do osso fêmur se articula nessa depressão chamada de acetábulo. Nós vamos ter abaixo do acetábulo uma outra depressão, tá? Na verdade um orifício bem grande, né? Ó. Esse orifício chamado de forame obturado, tá? Forame obturado. Por que obturado? Porque ele fica fechado por uma membrana. Depois, dando sequência, lá na região do íleo, nós vamos identificar 2 estruturas importantes. A crista ilíaca
e a face auricular. Então, o que é a crista ilíaca? A crista ilíaca é essa borda superior aqui, ó, do osso do quadril. Isso aqui é a crista ilíaca. Quando você apalpa aqui em cima no teu quadril, é a crista ilíaca que você está abordando. Então, isso aqui é a crista ilíaca. No modelo virtual, onde nós podemos enxergar essa crista ilíaca? Aqui, ó, essa borda superior é a crista ilíaca. E a face auricular? A face auricular é essa região onde o osso sacro vai se articular. Então, se vocês olharem, fica uma marca aqui, ó. Auris, no grego, é orelha. Então, quem primeiro, descreveu isso aqui, achou que isso tinha um formato que lembrava o formato de uma orelha. E aí deu o nome de face auricular. Tá? Na sequência, no nosso roteiro, nós vamos ver lá no isquio duas estruturas que chamam a atenção na altura do isquio. O túber isquiático e a espinha isquiática. O que são essas estruturas? Ó, então, aqui em cima é o ilho, o isquio é essa parte inferior, né, e posterior do osso do quadril. Vamos ver se ele vai ter isso aqui, ó. O túber isquiático. O túber isquiático é essa parte rugosa aqui, ó. Então, por que ela é rugosa? Porque tem músculos que se inserem aqui. E a espinha isquiática é essa saliência logo acima do túber isquiático. Também é um local de inserção, né, de ligamentos ali. Por isso que fica essa saliência. Nessa outra imagem que ele coloca aqui, ficava atrás e não à frente. Dá para ver isso também bem, ó. O túber isquiático e aqui a espinha isquiática. No modelo virtual, onde é que a gente consegue perceber isso? A gente percebe assim, ó. Essa região aqui é a região do túber isquiático e essa saliência aqui em cima é a espinha isquiática. Depois, na sequência, na altura do pubis, tem três estruturas que chamam a atenção. O corpo do pubis, o ramo superior do pubis e o ramo inferior do pubis. Onde nós percebemos? Essa estrutura aqui, ó, isso aqui é o corpo do pubis. É o corpo do pubis. Acima do corpo aqui a gente tem o ramo superior, que vai lá em direção ao ilho. E aqui embaixo o ramo inferior do pubis, que vai em direção ao isquio. Na sequência, nós vamos ver o osso da coxa, o osso fêmur. É um osso longo, né, o que facilita um pouco o nosso trabalho. Como eu disse, os ossos longos são mais fáceis da gente estudar. Então, eu isolei. É o maior osso do nosso corpo, é o nosso osso fêmur. Como ele é um osso longo, pessoal, ele vai ter também duas epífises, uma epífise proximal e uma epífise distal. E entre essas duas epífises, nós vamos ter um corpo ou uma diáfise. Tá? Na epífise proximal do fêmur, o que chama a nossa atenção? Primeiro, essa parte bem arredondada, que é a cabeça do fêmur. Para que serve a cabeça do fêmur? Ela vai se articular com o acetábulo do osso do quadril, formando a articulação do quadril. Abaixo da cabeça do fêmur, vocês percebem que tem uma região bem mais estreita. Essa região mais estreita é o colo do fêmur. Então você tem a cabeça e abaixo o colo do fêmur. Essa palavra colo vem do latim e quer dizer pescoço. Então a pessoa que deu o nome para isso imaginou o quê? Bem, eu tenho a cabeça, segurando aqui a cabeça, mais estreito é o pescoço, mas aí acabou ficando no português a palavra colo mesmo. Tá? Então, cabeça do fêmur, colo do fêmur. Eu estou seguindo aqui. Ainda na epífise proximal, nós vamos ter
no fêmur, tá? Aqui eu estou mostrando no atlas fotográfico, ó, a cabeça, o colo, tá? E ainda na epífise proximal, duas saliências bem grandes, ó, o trocânter maior e o trocânter menor. Aqui no modelo virtual a gente percebe isso também, ó. Essa saliência grande aqui em cima é o trocânter maior. Deixa eu tentar dar um zoom para facilitar. Ó, a cabeça, né? O colo e aqui os dois trocânteres. O trocânter maior e o trocânter menor. Quando você apalpa aqui na altura da articulação do quadril, isso que você está apalpando aqui é o trocânter maior. O trocânter menor a gente não consegue apalpar ele porque ele fica coberto por vários músculos. Depois, na sequência, nós temos o corpo do fêmur. O que é o corpo do fêmur? É a diáfise do osso, tá? O corpo do fêmur é a diáfise desse osso. É essa região bem cilíndrica, né? E que vai ligar uma epífise à outra. A epífise distal do osso fêmur vai estar lá na altura do joelho, né? Vai formar ali a articulação do joelho. Deixa eu inclinar ele um pouco. E o que a gente percebe na epífise distal do osso fêmur? Nós percebemos que tem duas massas, ó. Tem uma massa aqui e uma outra massa aqui. Tá? Essas massas são os côndilos do fêmur e vão participar da formação da articulação do joelho. E nós temos o côndilo medial e o côndilo lateral. Como eu faço para saber quem é quem? O côndilo que fica do lado da cabeça do fêmur é o côndilo medial. O outro côndilo é o côndilo lateral. Deixa eu girar ele. Aplicar um zoom, mais um. É isso que eu não entendo desse modelo. O zoom está pouco, de repente ele explode. Tá? Então nós temos aqui os côndilos, o côndilo medial e o côndilo lateral. Entre esses dois côndilos, aqui na face anterior, tem essa superfície mais lisa, aonde se articula o osso patela. Por isso essa região recebe o nome de face patelar. Né? Então se a gente for observar isso aqui no atlas fotográfico, nós vamos perceber, ó, os côndilos, as massas aqui que formam os côndilos, o côndilo medial, o côndilo lateral, e aqui na face anterior, entre os dois côndilos, a face patelar, porque aqui se articula o osso patela, né? A face patelar. Depois é para identificar o osso patela, né? Lá naquela outra aula em que eu falo de ossos do esqueleto, eu mostro já ali a patela. Na sequência, nós vamos ter os ossos da perna. E na perna, assim como no antebraço, nós temos dois ossos. Tá? Então, na perna, assim como no antebraço, nós temos dois ossos. Então, na perna, aqui ó, a patela lá no joelho, né? E na perna nós temos dois ossos. Nós temos o osso tíbia e o osso fíbula, tá? Tíbia e fíbula. Os dois são ossos longos também, o que acaba facilitando um pouco o nosso trabalho. Tá difícil esse zoom hoje, né? Deixa eu voltar ele aqui.
Ai, meu Deus. Por que esse zoom? Isso, agora sim. Então lá, a tíbia e a fíbula. A tíbia é um osso longo, tá? E ela vai ter então também uma epífise proximal. Essa epífise proximal da tíbia, juntamente com os côndilos do fêmur e a patela, vai formar a articulação do joelho. E nós vamos ter aqui também os côndilos da tíbia. Então o fêmur tem os seus côndilos, a tíbia também tem os seus côndilos. Essas duas massas que a gente percebe aqui na tíbia são os côndilos. Então ela tem um côndilo medial também e um côndilo lateral. Abaixo dos côndilos, nós vamos ter o quê? O corpo da tíbia. Tá? Nós vamos ter o corpo da tíbia. No corpo da tíbia, o que a gente percebe? A gente percebe logo abaixo da altura do joelho, tem uma saliência aqui. Ó. Essa saliência é chamada de tuberosidade da tíbia. Então a tíbia tem lá os seus dois côndilos, medial, lateral. Aqui já no corpo, a tuberosidade da tíbia. Depois a gente tem o corpo da tíbia. E na epífise distal, o que chama a atenção é essa saliência que a gente tem aqui embaixo, ó, chamado de maléolo medial da tíbia. Isso fica mais fácil da gente observar aqui nessa imagem fotográfica. Deixa eu mostrar, aqui está mostrando a patela, né? Isso, olha lá a tíbia. Ó. Então, uma vista anterior, olhando a tíbia de frente. Os seus côndilos lá em cima, medial, lateral, né? Aqui a tuberosidade. E lá o corpo aqui da tíbia. E na outra epífise tem essa saliência, ó, chamada de maléolo medial. Esse maléolo medial é o que você percebe quando você apalpa lá na altura do tornozelo. Então, quando a gente apalpa o tornozelo aqui, ó, né, a gente diz assim, por dentro, né, a gente consegue sentir, na verdade, o maléolo medial da tíbia. Tá? A fíbula, ela fica do lado aqui, ela fica lateral à tíbia. É um osso longo também, tem duas extremidades, tá? A epífise proximal aqui da fíbula, ela é mais grossa, mais volumosa. E a gente chama isso de cabeça da fíbula. Depois a gente tem o corpo da fíbula e a outra extremidade da fíbula a gente chama de maléolo lateral. Então, aqui na altura do tornozelo, a tíbia forma o maléolo medial, que você apalpa aqui por dentro no teu tornozelo. A fíbula forma o maléolo lateral no tornozelo. Você consegue apalpar isso aqui também no tornozelo. Vamos pegar aqui uma fíbula, tá? Então, a cabeça mais grossa, mais volumosa, o corpo e o maléolo lateral ele é mais fino, ele é mais achatado. Deixa eu ver se tem uma imagem das duas juntas. Infelizmente não tem. E aí, por fim, né, para a gente finalizar a aula de hoje, nós vamos falar lá do esqueleto do pé. O pé, nós vamos ter, como na mão, tá? É o mesmo esquema da mão. Nós temos 3 regiões, só que aqui os nomes são diferentes, né? Nós temos aqui a região do tarso, enquanto que na mão nós temos o carpo. Lá no carpo, nós vemos que nós temos 8 ossos. Aqui no pé, na altura do tarso, nós temos 7 ossos. Depois nós temos o metatarso e depois, né, lá nos dedos dos pés, as falanges. Como que se chamam esses ossos do tarso? Tá? Então aqui a gente está olhando um pé, olhando ele por cima. E aqui a gente está olhando o pé por baixo. Então uma vista de cima, uma vista do dorso do pé, a parte de cima do pé.
E aqui a outra figura é uma vista por baixo, uma vista da planta do pé, tá bom? Então vamos ver aqui os ossos que formam o tarso. São 7 ossos. Então esse aqui, ó, que vai se articular com a tíbia e com a fíbula é o talos. Talos. Esse que fica abaixo dele é o osso calcâneo, né? Vai formar aqui a região do calcanhar, o osso calcâneo. E esse osso que fica na frente do talos é o osso navicular. Então vamos retomar. Ó. Talos, calcâneo e aqui embaixo navicular. Como é que a gente observa isso aqui no modelo virtual? Subir ele aqui um pouco. Vamos girar ele. Aqui, ó. Então eu tenho tíbia, fíbula. Esses dois ossos vão se articular aqui com o talos, tá? O talos. Então deixa eu selecionar aqui a fíbula. Vou esconder a fíbula. Vou esconder aqui a tíbia para facilitar, tá? Ó, vou mostrar o seguinte. Então a gente tem aqui em cima, ó, o talos, tá? Talos. Aqui embaixo, esse maior, o osso calcâneo. É o que você apalpa lá no calcanhar. E aqui na frente do talos, tá? A gente tem o osso navicular. Se nós formos girando aqui, ó, a gente vai perceber isso. Ó. Então, esse aqui é o primeiro dedo do pé, tá? É o primeiro dedo do pé, que no dia a dia a gente chama de dedão do pé, não é verdade? Então nós vamos ter, ó, talos aqui em cima, articula com a tíbia e com a fíbula, aqui embaixo. Osso calcâneo, né, na altura do calcanhar, e aqui na frente, tá? Na frente do talos, o osso navicular. É isso que a gente consegue observar aqui, ó. Talos, calcâneo e navicular. Isso aqui seria a primeira fileira de ossos, tá, do tarso. São 3 ossos. A segunda fileira tem 4 ossos. E aí a gente começando do primeiro dedo do pé em direção ao 5º dedo do pé, nós vamos ter assim, ó, osso cuneiforme medial, cuneiforme intermédio, cuneiforme lateral e esse grandão aqui é o osso cuboide. Lembrando que agora cuboide não tem mais acento, tá? Então se a gente vier aqui, nós vamos ter a mesma coisa, ó, cuneiforme medial, cuneiforme medial, bem na frente do navicular, cuneiforme intermédio, cuneiforme lateral e esse aqui é o osso cuboide. Tá? Cuboide. Depois, nós vamos ter os ossos metatarsais. Eles recebem nomes por números, números romanos, como no caso dos metacarpais. Sempre começando aqui na altura do polegar, indo em direção... Do polegar não. Do primeiro dedo do pé, ou você pode chamar de halos, né? Tanto faz. Você pode chamar esse dedo de primeiro dedo do pé, ou halos. Então, começando da altura dele. Primeiro metatarsal, segundo metatarsal, terceiro metatarsal, quarto metatarsal, quinto metatarsal. E os ossos que formam aqui o esqueleto dos dedos dos pés são as falanges. O primeiro dedo do pé só tem 2 falanges, a falange proximal e a falange distal. Os outros dedos dos pés têm 3 ossos, falange proximal, falange média e falange distal. Com isso a gente termina aqui o nosso roteiro. Tá? Aqui a gente consegue perceber, ó, mesma coisa, primeiro metatarsal, segundo metatarsal, até o quinto,
O primeiro dedo do pé só tem a falange proximal e a falange distal. E os outros têm 3 falanges: proximal, média e distal.